A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. Retornando agora do nosso pequeno recesso de férias, gostaríamos primeiro de desejar a todos um feliz ano novo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa neste ano. Um ano tão desafiador para nós, mas onde Deus está as coisas são diferentes. Que Deus esteja na sua vida e na sua casa. Vamos então ao tema de hoje. Hoje vamos dar sequência ao nosso primeiro vídeo sobre nova ordem mundial. Nós fizemos o primeiro vídeo, a parte 1, onde nós falamos de uma forma resumida, de uma forma introdutória, uma visão geopolítica e apocalíptica sobre a nova ordem mundial, que vai culminar em um governo global, que é o governo do Anticristo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência, mostrando agora como este cenário está sendo montado. Não dá para falar sobre tudo, porque é um sistema muito grande e complexo, com muitos aliados, mas vamos mostrar alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto que queremos falar é sobre os 3 esquemas de domínio global que existem no mundo. Parecem ser inimigos uns dos outros, mas na verdade têm o mesmo cabeça, têm o mesmo idealizador, que é o poder das trevas. O primeiro esquema de domínio global é o esquema ocidental. O esquema ocidental ele vai ter como foco, como ênfase, o domínio financeiro e econômico. São os donos do dinheiro, são os chamados senhores do mundo, são as famílias Illuminatis, aqueles que dominam financeiramente o mundo. O segundo esquema de domínio global é o sistema eurasiano, Europa e Ásia. Ele também é conhecido como esquema russo-chinês. São aqueles responsáveis pelos serviços secretos e o foco deles é o poder político e militar. Temos ali na China a ideologia, uma ideologia política que quer governar o mundo, que é o comunismo. E temos na Rússia o poderio militar. A Rússia fabrica armas e vende armas para o mundo inteiro. E temos o terceiro esquema de domínio global, que é o islamismo. E o foco dele é o extremismo religioso, ou seja, eles querem estabelecer um domínio que, segundo a sua religião, é chamado de Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é um sistema onde a religião controla o Estado. O Alcorão passa a ser a base jurídica para todas as decisões a serem tomadas. Outra ferramenta importantíssima para montar o cenário do governo do Anticristo são as agendas globais. Eles têm algumas agendas que são públicas e outras agendas que são secretas, que estão presas dentro das sociedades secretas. Algumas das agendas públicas, as pedras guias da Geórgia, inclusive, que foram derrubadas no ano passado. As pedras guias da Geórgia foram construídas no ano de 1980 e foram destruídas, foram derrubadas no ano de 2022. Então elas permaneceram ali por 42 anos e agora resolveram derrubar, porque ali estavam os 10 mandamentos Illuminati, ou seja, os 10 mandamentos da elite global. Ou seja, mais uma forma do diabo tentar imitar a Deus. Assim como Deus entregou os mandamentos em tábuas de pedra, Satanás, então, ele escreve 10 mandamentos também em pedras. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre as pedras guias da Geórgia, que nós vamos até deixar na descrição desse vídeo, para você conhecer melhor sobre esse monumento, onde esses 10 mandamentos estão escritos ali em 8 principais idiomas do mundo, para que todos possam entender. E o foco principal ali é dado ao primeiro mandamento, que é sobre a redução populacional. O primeiro mandamento diz: mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza. O segundo mandamento: guie a reprodução com sabedoria, melhorando a aptidão e a diversidade. Terceiro mandamento: una a humanidade com uma nova linguagem viva. Quarto mandamento: domine a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão temperada. Quinto mandamento: proteja as pessoas e nações com leis justas e tribunais justos. Sexto mandamento: que todas as nações governem internamente, resolvendo disputas externas em um tribunal mundial. Olha ali o tribunal mundial, hein? O governo mundial. Evite leis mesquinhas e funcionários inúteis. Equilibre os direitos pessoais com os deveres sociais. Valorize a verdade, a beleza, o amor, buscando a harmonia com o infinito. Não seja um câncer na terra. Deixe espaço para a natureza. Deixe espaço para a natureza. Veja bem que o primeiro e o último mandamento estão intimamente conectados, voltados para a redução populacional. E se você ver detalhadamente cada um desses,
Então há um plano maligno por trás de cada um desses mandamentos. Uma outra agenda também que está pública, que está visível, é a chamada Agenda 2030 da ONU. Esta agenda pretende forçar um modelo para o que chamam de desenvolvimento sustentável. As metas deste documento contêm palavras codificadas para uma agenda que vai prender a humanidade em um ciclo de miséria econômica, moral e espiritual. Porém, eles vão usar um discurso que te faz pensar que é algo bom, porém tudo converge para um governo totalitarista. Nós temos aí sobre a tela então os 17 objetivos desta agenda. Erradicação da pobreza. Se acaba com a pobreza, com a igualdade social, todo mundo não vai ter mais ricos, todo mundo ganhando a mesma coisa. Então se nivela por baixo, na verdade é todo mundo pobre. Fome zero, ou seja, pessoas dependendo de bolsas do governo. Boa saúde e bem-estar, isso vai incluir medicamentos forçados, que você vai ter que tomar, já sabe do que estou falando. Educação de qualidade, na verdade, é uma desinformação que tem sido feita nas faculdades, nas universidades, principalmente federais, que já estão ideologicamente dominadas. Igualdade de gênero, também é a ideologia do momento aí. Água limpa e saneamento, as questões ambientais. Energia acessível e limpeza. Emprego digno e crescimento econômico. Indústria, inovação, infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. As palavras são até bonitas, mas os reais objetivos são malignos porque vão voltar tudo para o controle e o totalitarismo. Outra agenda que está em pleno vapor, em pleno andamento, ela foi escrita no ano de 1913. Esta agenda se chama O Decálogo de Lenin. Lenin foi o grande líder do comunismo russo. E ele escreve, ele também deixa 10 mandamentos para o socialismo. E vamos dar uma pausa aqui, eu vou voltar nesses 10 mandamentos em um tópico à frente, onde vamos falar sobre o maior sistema anticristão do mundo. E além dessas agendas que são públicas, que todos podem acessar, existem aquelas agendas secretas que estão dentro das sociedades secretas, mas que também estão alinhadas a essas agendas públicas. Quem está trabalhando para o cumprimento dessas agendas? Algumas organizações e alguns grupos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é o principal órgão que trabalha para o cumprimento dessas agendas. As 13 famílias Illuminati, mais conhecidos como os senhores do mundo, como você pode ver aí sobre a tela. As sociedades secretas de forma geral, o satanismo mundial, ou a alta magia, e a rede da elite global, que envolve várias organizações. E agora eu gostaria de falar sobre o maior sistema anticristão do mundo, o sistema que mais matou cristãos na história. E esse será o sistema de governo usado pelo anticristo. O anticristo usará esse sistema para a dominação global e principalmente para perseguir os verdadeiros cristãos. Você pode ver aí sobre a tela a quantidade de vítimas que esse sistema fez no mundo inteiro. E nesse segundo quadro você vai ver o ranking daqueles países e daqueles líderes que mais fizeram vítimas na história. E aí nós vamos ver as frases dos grandes líderes deste sistema. Lenin disse assim: o comunismo se estabelece onde começa o ateísmo. Todo culto a uma divindade é uma necrofilia. Karl Marx disse: o primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. A religião é o ópio do povo. Che Guevara disse: na verdade, se o próprio Cristo estivesse no meu caminho, eu, como Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como verme. Hitler chegou a dizer: o cristianismo é uma invenção de cérebros doentes. Lenin disse ainda mais, ele disse: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem da nossa mesa, Deus será o Estado. Lenin então também deixou 10 mandamentos
que são a base, que são o alicerce desse sistema que tem se avolumado tanto nos dias atuais. Quando você compara esses mandamentos escritos em 1913 com hoje, 2023, parece que foi escrito hoje. Olha só. Primeiro mandamento: corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Olha só, parece que foi escrito hoje. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Gente, como isso é atual. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulos. Gente, isso é de hoje, isso não é de 1913, não. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. Já começaram a subir os preços, né, da gasolina. A turma já pode fazer o L aí. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Promova distúrbios que contribuam para que as autoridades constituídas não as coíbam. Contribui para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Olha só, isso foi escrito ontem, né? Muito atual isso. 1913, parece que foi escrito ontem. E, meus queridos, esse sistema, ele destruiu tanto, ele foi tão nocivo ao cristianismo, que a gente acha até estranho hoje a pessoa se diz cristão e defende esse sistema. Foi tão nocivo, foi tão destruidor e é tão destruidor onde eles dominam. Isso levou no ano de 1949 a Igreja Católica a publicar um decreto, publicado pelo Santo Ofício em 1º de junho de 1949, no pontificado do Papa Pio XII. O decreto confirma a excomunhão automática de todos os católicos que defendem o comunismo ou que colaboram com qualquer organização que tenha cunho comunista e afins. Os comunistas são anticristãos. Além desse célebre documento de 1949, outros decretos contra o comunismo também foram publicados pelo Santo Ofício entre as décadas de 1940 e 1950. E eu termino esse vídeo falando sobre os 10 blocos de nações. Na estátua do sonho de Nabucodonosor, vemos a sucessão dos impérios mundiais. A cabeça de ouro sendo a representação da Babilônia, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre de bronze, o Império Grego, as pernas, o Império Romano, e o último império, os pés, uma mistura de ferro e barro, representando o último governo mundial, o governo do Anticristo. E nos pés, então, nós temos 10 dedos. Ou seja, esses 10 dedos já se discutiu alguns anos atrás se seriam 10 nações que estariam juntos com o Anticristo. E depois de várias especulações, chegou-se a uma conclusão quando vaza um documento do Clube de Roma mostrando exatamente o mundo dividido, algum mapa, mostrando um mapa que dividia o mundo em 10 blocos de nações. Então, à medida que as alianças vão sendo feitas, blocos vão sendo formados. Então, nós temos aí os 10 blocos que serão formados, que estarão junto com o Anticristo. Esse documento vazou no ano de 1974. E vocês podem ver aí, sobre a tela, este mapa, onde o mundo já aparece dividido em 10 blocos de nações. O 6º bloco, o bloco da América Latina, onde o Brasil está, houve um plano, antigamente chamado de URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que foi idealizado pelo Foro de São Paulo, organização socialista comunista que trabalhou para implantar o comunismo no mundo.
Essa organização foi fundada por Fidel Castro e por Luiz Inácio Lula da Silva. À medida que os anos se passaram, essa organização agora trocou de nome. Ela agora se chama Grupo de Puebla, onde a maioria deles estiveram presentes na posse que aconteceu em Brunei. E por aí você pode entender como nos últimos anos a América Latina foi tomada por assalto por essa organização. Como dizem eles, eleição não se ganha, eleição se toma. E dentro dessa organização, o país mais rico vai sustentar e vai financiar os mais pobres. É por isso que alguns governos atrás, muito dinheiro saiu aqui do Brasil para financiar obras nesses países, onde todos agora estão sendo dominados pela galera, né? Pelos amigos, e o que aconteceu agora no país, né? Foi tomado também, como nós vimos o que aconteceu. Então, meus queridos, tudo isso é um sinal para nós que estamos no fim dos tempos. Os planos escatológicos e apocalípticos têm se cumprido, os blocos têm sido formados, e isso é um sinal muito forte para o povo de Deus, que devemos estar preparados para os dias que virão, e principalmente com o nosso foco, com a nossa fé fortalecida, porque nós aguardamos o retorno de Cristo. Não estamos aguardando a manifestação do anticristo, mas sim o retorno de Cristo. E não vamos entrar em mérito pré-mídia ou pós-tribulacionista. Fato é que estamos nos fins dos tempos e todo o plano escatológico vai se cumprir. Eu e você precisamos estar preparados para que possamos cumprir o nosso propósito dessa terra. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos o seu apoio, deixando aí o seu like, seu joinha, se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito, deixando aí o seu comentário e a sua sugestão para os próximos assuntos. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.